perdas, elas se deram tanto a nível material, como de recursos financeiros, de saúde, e acabou por atingir em cheio o bem mais precioso que nós temos, que é a vida. Muitas vidas foram ceifadas durante a pandemia. Então, o fato é que quando nós olhamos para a humanidade como um todo, com certeza, nós aqui somos apenas um pequeno grupo no meio de tantos bilhões de habitantes. Com certeza, pessoas que passaram por todo esse período estão precisando de restauração em algum aspecto da sua existência. Alguns estão precisando de uma restauração na área física, de saúde, outros precisando de uma restauração nas suas finanças, outros estão precisando de restauração nos relacionamentos. O fato é que algum de nós, em algum momento, está com alguma necessidade de uma intervenção de Deus na sua vida. E se a humanidade ela tem experimentado essas perdas sem precedentes na nossa história, por outro lado, nós temos o Senhor, que é o Deus Criador, o autor da vida, que é especialista em restaurar vidas. Amém? Em dar nova chance, por meio da reconstrução da vida e dos relacionamentos. Pastor, o que é a história da redenção? A história da redenção nada mais é do que a restauração do relacionamento do Criador com a sua criação. Desde o pecado de Adão, quando o primeiro casal pecou e se afastou do Senhor, aquele relacionamento que Deus tinha estabelecido com o ser humano, ele foi rompido. E, a partir dali, Deus ele tomou a iniciativa de restaurar esse relacionamento e ele começou a agir nesse sentido. E a ação de Deus, quando você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vê que desde Gênesis 3,15, quando o Senhor faz a promessa de que um dia enviaria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, Deus ele está num processo de restauração da sua criação. Ele levantou a nação de Israel para que a nação de Israel pudesse ser luz para os povos, pudesse ser um testemunho vivo dele para as nações. Israel pecou, Israel falhou, e cumpriu-se na história de Israel a promessa de Deus quando ele disse que se eles andassem fora daquilo que o Senhor havia preparado, projetado para eles, eles seriam exilados, perderiam o direito de habitar naquela terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, que Deus havia prometido desde quando chamou Abraão. E o texto que nós lemos, ele está exatamente no período em que o povo de Israel havia sido invadido pela Babilônia, lá por volta do ano 586 a.C. Depois, como a história humana é uma sucessão de impérios, o Império Persa dominou o Império Babilônico e agora estava dominando Israel por causa que Israel havia sido dominado pela Babilônia. E aí o rei persa, então, manda Neemias, que era copeiro do rei, que era um dos exilados, voltar para reconstruir os muros de Jerusalém, para restaurar a nação. E o texto que nós lemos é exatamente Neemias contando como é que estava. Ele pegou informação e disse, como é que está lá? Ele disse, lá está só angústia, só ruína, só tristeza. E ele se angustiou e começou a orar a Deus para que o Senhor fizesse algo no sentido de restaurar a nação de Israel, que estava totalmente destruída e debilitada. Essa pequena história que acontece aqui no livro de Neemias, eu entendo que ela é como se fosse um protótipo, uma miniatura de todo um processo de restauração que Deus ele está fazendo com toda a humanidade. Esse processo de restauração, ele iniciou lá em Gênesis, após a queda. Ele teve o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo, mas ele ainda não está completo.
né? Até como o pastor Pedro pregou aqui no domingo passado sobre o reino de Deus, nós vivemos o tempo do já e do ainda não. O reino de Deus já veio em Jesus, mas ele ainda não está pleno. E ele só vai se plenificar na sua vinda e a bênção vai ser completa, a restauração vai ser completa lá em Apocalipse, no capítulo 22. Mas, enquanto isso não acontece, nós estamos aqui no meio dessa história. E nós queremos entender como é que o processo de restauração ele acontece. Por quê? Porque o modus operandi de Deus, ele se aplica a nações, mas ele também se aplica a pessoas, a indivíduos. Nós, como pessoas, nós constantemente estamos precisando ser restaurados em alguma época da nossa vida. Nós, como igreja, muitas vezes também passamos lutas, dificuldades e também precisamos de restauração e a gente precisa entender um pouco como é que se dá esse processo. E eu queria meditar com você hoje exatamente como é que se dá um processo de restauração para que você, entendendo esses passos, você possa aplicar isso à sua vida e colher os resultados. Amém? Vocês estão me acompanhando até aqui? Bom, essa introdução ela é necessária para a gente poder entender o que vem a seguir. Portanto, se nós queremos vivenciar um processo de restauração, nós precisamos, em primeiro lugar, entender a sua abrangência. Ou seja, o processo de restauração que Deus promove, ele é abrangente. Ele tanto entra na esfera física, quanto na esfera espiritual. No versículo 17 do capítulo 2 de Neemias, diz o seguinte: então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém está em ruínas, e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. Deus levantou Neemias com um propósito de restaurar, de construir os muros para restaurar a nação de Israel. Essa restauração, ela se deu em dois aspectos. Ela se deu no aspecto físico, da reconstrução dos muros, e ela também se deu no aspecto espiritual, da volta ao culto, da volta à adoração a Deus. No aspecto físico, a reconstrução dos muros significava o operar de Deus naquilo que é a nossa necessidade física. O muro na cidade antiga, ele representava o quê? Segurança. As cidades eram cercadas por muros para que os muros pudessem conter toda invasão inimiga. Quando Deus promove a restauração física, Deus está dizendo o seguinte: eu quero trazer a vocês a proteção. Porque o muro era isso, era proteção. E proteção significava estabilidade da nação como um todo. Querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, Ele conhece cada uma das nossas necessidades. Deus conhece quando nós estamos precisando. Afinal de contas, quem nos criou? Ele. Então, o Criador sabe mais do que ninguém como é a sua criatura. Quando alguém criou, por exemplo, um aparelho desse, como o inventor do aparelho, ele não pode estar com cada um de nós, o que é que ele faz? Ele cria o quê? O manual de instruções. Porque com o manual de instruções vem como a gente usa adequadamente aquele aparelho. Então, se você quer saber como usar um aparelho adequadamente, a melhor coisa é você perguntar a quem criou. Deus que nos criou sabe a melhor maneira como eu e você funcionamos. Amém? Então, Ele sabe das nossas necessidades físicas. Ele sabe que você precisa comer 3 vezes ao dia. Ele sabe que você precisa de roupa para se vestir. Ele sabe que você precisa de um teto para se abrigar. Nada disso está alheio ao conhecimento de Deus. E você pode ter certeza de que o Senhor, Ele, quando promove restauração, Ele promove uma restauração também física, para suprir as suas necessidades, assim como fez com a nação de Israel. Jesus Cristo, quando Ele nos ensinou a oração, que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso,
o que é que ele diz lá na oração? Dá-nos o pão nosso de cada dia. Ou seja, ele nos incentiva a nós apresentarmos as nossas necessidades ao Pai, porque ele sabe que nós temos necessidades. Então, a restauração, em primeiro lugar, quando ela acontece na vida de alguém, é uma restauração física. Mas a restauração física não é o propósito maior, não é o objetivo maior, porque a restauração física, ela só faz sentido se houver uma restauração espiritual, uma restauração emocional. E quando os muros foram reconstruídos, o povo voltou, parte dos exilados voltaram e começaram a reorganizar a cidade. O primeiro evento depois da reconstrução do muro que foi o retorno do culto. Por quê? Porque a restauração física ela tinha um objetivo de promover a restauração espiritual. Queridos, o culto a Deus era o elemento central da vida do povo de Israel. Era o elemento organizador. No arraial, o acampamento, o tabernáculo, ocupava o centro. Tudo girava em torno do templo, do local de habitação de Deus, do local de culto. Então, era o momento mais especial da vida do povo de Israel, era se reunir para cultuar a Deus. Quando o Senhor promoveu a restauração física, foi para que pudesse viabilizar a restauração espiritual. Aí você diz, pastor, por que Deus está interessado na restauração espiritual? Porque a restauração física, ela só faz sentido se ela for seguida de uma restauração espiritual. Porque o ser humano, sem estar conectado com Deus, a vida dele não faz sentido. Quando Deus, através de Jesus, ele ressuscita Lázaro, Lázaro voltou à vida, não é verdade? Mas Lázaro viveu para sempre? Não. Por quê? Porque um dia ele voltou a morrer. Nós precisamos entender que o objetivo principal de Deus em agir na nossa vida, muitas vezes nos curando, nos suprindo, nos direcionando em alguma área da nossa vida, é porque Ele tem um propósito maior de nos fazer plenos, de nos fazer completos. E não existe como eu, sendo uma pessoa com corpo, alma e espírito, desfrutar apenas de uma área da vida que é a restauração física. Se não houver um operar de Deus na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós nunca vamos experimentar aquilo que Jesus fala em João 10:10, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe, indo e voltando, como você funciona. E eu quero lhe dizer que Ele está disposto, assim como Ele fez com Israel, não apenas restaurar parte da sua vida. Tudo que diz respeito à sua vida é do interesse de Deus. Às vezes as pessoas acham que Deus está preocupado apenas em um aspecto da vida. Por isso que nós não podemos pregar o evangelho apenas de atrair as pessoas por meio de bênçãos materiais. Ei, você aí que está desempregado. Ei, você aí que é empregado. Deixe de ser empregado, venha ser empresário. Já ouviram essa história? Pare de sofrer. Meu querido, deixa eu lhe dizer. A restauração que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, ela é plena. Ela é completa. Quando Jesus expulsou o demônio de um endemoniado na Bíblia, sabe o que foi que aconteceu? Aquele homem que se destruía, ele parou de querer se destruir, e a Bíblia diz que um dia ele foi encontrado em perfeito juízo. Por quê? Porque a restauração não é apenas física, mas é espiritual. A restauração de Deus é plena e completa na nossa vida. E é isso que o Senhor quer. Somos corpo, alma e espírito. E nós só seremos supridos na nossa existência plenamente se formos supridos nesses três aspectos. Amém? Então, primeira coisa que nós precisamos entender, que quando Deus quer restaurar, Ele não quer fazer a obra pela metade.
Deus não vai fazer a obra pela metade na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, há de deixá-la pelo meio. Não. Aquele que começou a boa obra vai até 99%. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Amém? Eu não sei qual é a área que você está precisando de restauração, mas uma coisa eu sei. Eu conheço o Deus que faz uma obra completa. Aquilo que começou a ser feito na sua vida não vai parar por aí. Você tem família, você é um verdadeiro universo. Irmãos, cada um de nós é uma complexidade. Nós somos um universo. É impossível qualquer um de nós entender, se eu tirasse o resto dos meus dias para viver mais próximo a cada um de vocês, eu não conseguiria entender o universo que é cada um de vocês nesse pequeno grupo. Agora imagine dar conta de toda uma unidade. Só Deus para poder fazer. Porque Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Portanto, saiba de uma coisa. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completá-la. Em corpo, em alma e em espírito. Para a glória de Deus. Amém? Segundo, a restauração ela não é apenas abrangente de corpo, alma e espírito. Mas você precisa também saber com os recursos com os quais você pode contar. Olhe no versículo 12 do capítulo 2 de Neemias. Me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Versículo 18. E lhes declarei como a mão bondosa do Senhor Deus me havia estado sobre mim e também sobre as palavras que o rei havia me falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa boa obra. No versículo 4 do capítulo 7, a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Neemias está dizendo o seguinte, que quando o rei persa deu a ordem para ele ir, voltar para Jerusalém, para reconstruir os muros, ele disse que as pessoas que vieram com ele eram muito poucas. Era pouca gente para poder dar conta do tamanho da obra. E Neemias, então, ele foi na cidade à noite, olhando os muros, passou em revista para saber qual era a dimensão da obra e como ele poderia organizar as pessoas para fazer aquela obra de reconstrução. No processo de restauração, a gente precisa entender quais os recursos que estão disponíveis e com quais recursos nós podemos contar. O número dos exilados que voltaram era pouco diante daquilo que Neemias enfrentaria. Mas Neemias confiava que o Senhor estaria com ele. Amém? Talvez você olhe para a sua vida, para a sua necessidade, e você diz, pastor, você está falando isso aí é porque você não sabe o tamanho do rombo. Você não sabe o tamanho da cratera. Você não sabe o tamanho do problema. Só Jesus, Ele é suficiente. Amém? Ele é suficiente. Queridos, a obra de restauração, por ser abrangente nas nossas vidas, ela tem grandes demandas. E ela também vai enfrentar grandes oposições. Você não fique pensando que as coisas vão acontecer na tua vida assim, num passe de mágica e que tudo vai ser muito fácil. Não. Muitas vezes você vai ter luta, sim. Você vai enfrentar oposição, sim. Pessoas vão se levantar, circunstâncias vão se levantar. Mas você precisa estar consciente dos recursos que você tem. A igreja, Nova Criação, tem passado por uns reveses, não é verdade? É. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Os recursos que nós temos são muito maiores do que os reveses. Você diz assim, pastor, quer dizer que está sobrando dinheiro aí? Não estou falando disso. Eu estou falando que os recursos que nós temos são maiores do que os reveses, sabe por quê?
Porque nós estamos nas mãos daquele que tudo pode. Essa igreja não é nossa, essa igreja é de Deus. Essa igreja não é do pastor Pedro, essa igreja não é do pastor Marcelo, que foi o fundador, que está aqui até hoje. Com os cabelos bem ralinhos, mas está. Essa igreja é do Senhor. E a obra de Deus, feita com a vontade de Deus, ela conta com os recursos de Deus. Então isso aqui vai passar. Amém? Vai passar. Assim também como aquilo que está acontecendo na sua vida, vai passar. Nem toda luta vai durar a vida toda. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é isso? É que existem fases. E nós não podemos pular fases. Existem processos e Deus trabalha por meio de processos. Mas eu quero lhe dizer que nós não estamos sós. Nós temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Os recursos que nós temos, não importa quais sejam grandes ou pequenos, se numerosos ou poucos, mas nós temos um Deus que está diante de nós. E o Senhor vai fazer a boa obra nesse lugar. Agora, deixa eu lhe dizer, eu e você somos parte do processo de restauração que Deus está executando na face da terra. Deus começou a obra de restauração lá no Jardim do Éden e vai completar lá em Apocalipse. E onde é que nós estamos? Nós estamos aqui nesse interregno, aqui, nesse período, entre Gênesis e Apocalipse. Não sei se estamos aqui ou aqui. Talvez mais aqui, para o finalzinho. Mas nós estamos dentro desse processo. E nós, como igreja, somos parte do processo de restauração de Deus. Existem pessoas que estão precisando da igreja. E a igreja é a resposta de Deus para esse mundo. A resposta de Deus para esse mundo não é o Lions Club, não é o Rotary, não são as ONGs, não são os governos. Por quê? Porque estes aí podem entrar com recursos financeiros, podem entrar com serviços, mas eles não podem entrar com a mensagem do Evangelho. E essa mensagem do Evangelho foi confiada a mim e a você. Então você é parte também do processo de restauração de Deus. Assim como Neemias foi parte do processo de restauração de Deus para a sua época, porque foi por causa de que Neemias foi parte do processo de Deus para a sua época, que viabilizou os processos posteriores até a vinda do Messias. Você entende? Deus, quando ele chamou Abraão, ele começou um processo de restauração que ele atravessou o Antigo Testamento todinho e ele encontrou o seu ápice com a vinda de Jesus Cristo a esse mundo, com o Messias. Portanto, Deus ele age ao longo da história e cada geração Deus tem os seus fiéis, Deus tem os seus remanescentes. E a minha pergunta para você nessa noite é o seguinte: você é um desses fiéis? Você é um desses remanescentes? Será que se nós passássemos aqui uma máquina de raio-x espiritual, se ela existisse, que ela ficasse assim, quando você fosse quente, ela ficava bem vermelhinha. Ou então, se você estava morrendo, ela ficava cinza. Será se aqui nós teríamos 50 tons de cinza? Ou teríamos 50 tons de vermelho? Quem quer ser do tom de vermelho? A gente cantou um cântico hoje, diz, ainda tenho lenha, ainda tenho fogo, pode vir queimar, lembra? E enquanto a gente estava cantando, eu cheguei para o pastor Marcelo e disse, e aí, tem ainda lenha aí para queimar, irmão? Aí disse, muita lenha, estou só no começo. Eu digo, pronto, amém, glória a Deus, amém. A minha pergunta para você é a seguinte, ainda tem lenha aí para queimar, amém? Amém? Então vamos queimar para o Senhor, vamos dar a nossa vida, vamos entregar dentro daquilo que Deus nos colocou. Você está plantado aqui nessa igreja, então você tem que frutificar aqui nessa igreja. Você tem que ser instrumento de Deus de restauração aqui nessa igreja.
Deus vai mandar pessoas e nós precisamos estar preparados para abençoar essas pessoas, para trabalhar e nos disponibilizar, porque só o grupo de pastores não dá conta. O pastor Pedro está ficando careca. A gente olha assim, às vezes eu fico assim atrás, eu digo, rapaz, o círculo aqui está aumentando. Ainda bem que ele não está aqui, né? Mas o fato é que, irmãos, a igreja precisa de cada um de nós. Quando a pastora Jeane sobe aqui, como a pastora Ruth acabou de também subir aqui e falar que a igreja precisa de você, não é apenas dos dízimos e ofertas. A igreja precisa de você engajado, trabalhando, queimando, sendo o instrumento de Deus para a sua geração. Amém? Se Neemias foi o instrumento de Deus para a geração dele, nós somos o instrumento de Deus para a nossa geração. Ponto final. Diga assim, eu sou instrumento de Deus para a minha geração. Significa que Deus conta conosco. Mas se Deus conta conosco, nós também podemos contar com Ele. É uma via de mão dupla. Parceria só existe quando ambas as partes dão e recebem. Relacionamento saudável é quando ambos dão e recebem. Quando um relacionamento existe apenas uma parte que só doa, e a outra só suga, esse relacionamento é saudável? Não. Chega uma hora que a pessoa cansa. Aí quando cansa, aí ela vai só ali aumentando a pressão, e a panela vai só... E aí, quando chega uma hora, uma coisinha de nada, a panela explode. A pessoa diz, vixe, o que foi? Por uma besteirinha, não. Foi um somatório. Então, deixa eu lhe dizer. Você quer ter Deus como parceiro na sua vida? Amém? Então, dê a sua vida a Ele por completo. Não dê em partes. Não dê parcialmente. Entregue-se a Ele. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, vos serão restauradas. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Se nós estamos precisando de um milagre, nós precisamos entender quais os recursos que estão ao nosso alcance. O azeite e a farinha da viúva foram multiplicados lá por Elias. Mas o que foi usado? A matéria-prima foi o que ela já tinha. O pouquinho que tinha, Deus multiplicou. Pães e peixes foram multiplicados. Mas vieram a partir de quê? De pães e peixes. Deus, irmãos, Ele sempre faz isso. Ele pega os recursos que nós temos. Mas Ele não está limitado ao que nós temos. Entende? Porque Ele multiplica. Mas é necessário que a gente primeiro coloque à disposição dele. E ele diz, Senhor, eu não tenho muito, eu tenho só isso aqui, eu não tenho nada, eu tenho a minha vida. Já é tudo que Deus quer. Porque o resto, irmãos, Deus, a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. O que Deus quer é a minha vida e a sua vida. Então dê a sua vida, porque o resto vem como consequência. Talvez você não tenha muita coisa, mas você tem voz para clamar a Deus. E foi isso que o povo exilado fez. Quando a gente lê lá no Salmo 137, no versículo 1, olhe como é que o povo que estava exilado na Babilônia, eles não tinham nada, tinham sido trazidos de Israel como escravos, tinham sido levados para a Babilônia, outro povo, outros costumes. E aí o texto diz, no Salmo 137, versículo 1, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. A única coisa que o povo fazia era o quê? Sentar e chorar, clamar e pedir misericórdia a Deus. E um dia Deus ouviu o clamor, e tanto é que levantou Neemias
para começar o processo de reconstrução da cidade, entende? Talvez você não tenha muita coisa, você olha para os seus recursos, não tem muita coisa, mas você tem voz para clamar, você tem boca para falar, você tem tempo para orar, e você não pode dizer, eu não tenho tempo para orar, você ora debaixo do chuveiro, você ora deitado, você ora trabalhando, você ora cozinhando, se você quiser, você ora em qualquer tempo, mesmo fazendo outra atividade, porque você não precisa parar uma coisa para fazer outra. Mas é necessário que você tenha essa mesma atitude, clamar, pedir, insistir, bater, dizer, Deus restaura, Deus opera, faz algo novo na minha vida, faz algo novo nessa igreja, faz algo novo nesse país, faz algo novo, Senhor, faz algo novo, Senhor. Portanto, levante a sua voz em oração daquele que tem todos os recursos em suas mãos. Terceiro, no processo de restauração, eu preciso ter consciência da importância e do significado da obra de restauração. Eu preciso entender o que é a restauração, para que Deus vai restaurar, qual o objetivo. A restauração dos muros, ela trouxe consigo a restauração do culto, que somados nada mais são do que a restauração da nação de Israel, porque foi uma restauração física para permitir o povo voltar a habitar na cidade com segurança, e em seguida teve a restauração do culto, a leitura da lei, o povo voltou a cultuar, voltou a adorar a Deus, e esse somatório tornou a nação de Israel novamente restaurada, tornou a nação de Israel aquilo que eles haviam perdido. Neemias 9:31 diz, mas pela tua grande misericórdia não acabaste com eles, não os abandonaste, porque tu és Deus clemente. E no versículo 39 do capítulo 10 ele diz, nós não abandonaremos o templo do nosso Deus. Nós precisamos entender, queridos, que quando Israel foi restaurado, significava a manutenção da fé do povo judeu. E a fé do povo judeu é um verdadeiro patrimônio moral e espiritual, não apenas para Israel. Hoje, a moralidade que nós temos é a moralidade judaico-cristã. Os valores que ainda sobrevivem bons do mundo veio da moralidade judaico-cristã, dos valores bíblicos, que são muitas vezes atacados hoje, são os valores bíblicos. Nós precisamos entender o significado da obra de Deus, da restauração, da obra é abrangente. Aquilo que o Senhor vai fazer é grandioso. Por que Israel precisava ser restaurado? Porque precisava continuar existindo para que viesse o Messias. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana lá em João 4:22. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Como que a salvação vem dos judeus? Porque Jesus era judeu. A abrangência da obra, Israel precisava ser restaurada, por quê? Porque fazia parte de um plano maior, que era trazer o Messias por meio de Israel. A obra que Deus vai fazer na nossa vida, ela é tão abrangente que você não tem noção ainda daquilo que Deus vai fazer. Mas o que é que nós precisamos? Ficar aguardando, cruzando os braços, o momento que Deus cumprir aquilo, não. Nós precisamos fazer a nossa parte. E enquanto nós estamos fazendo, Deus vai movendo. E aquilo que o Senhor vai fazer é inigualável. Irmãos, não tem preço uma vida que é restaurada. Não tem nada que pague uma vida que, quando a gente cultua aqui, uma pessoa que se converte, uma família restaurada, isso não tem preço de ouro que pague. A obra de Deus, ela é abrangente e nós precisamos entender isso. Portanto, não importa o que os outros pensem acerca do seu valor e da sua vida, para Deus ela é preciosa. Amém? Para Deus a sua vida é preciosa. E eu quero encerrar falando o seguinte, que quando nós vivenciarmos o processo de restauração, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos desfrutar dos resultados. No versículo 27 do capítulo 12, ele diz, na dedicação das muralhas, procurava os levitas e todos os lugares onde estavam morando para fazer vilas a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores,
canto, símbolos, liras e harpa. E todos ofereceram grande sacrifício, e havia grande Jerusalém, e a alegria de Jerusalém podia ser ouvida a grande distância. O culto foi restaurado, o povo se alegrou, e a alegria foi tão grande que aquilo ecoou a uma grande distância. Irmãos, a obra, quando ela é completa, quando Deus faz, nós desfrutamos dos resultados. Você vai desfrutar dos resultados. A restauração trouxe alegria para o povo. Quando Deus restaurou a sorte de Israel, o que é que o texto diz? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ei, nova criação, deixa eu lhe dizer. Um dia você vai se lembrar do que aconteceu, das lutas, mas a alegria vai ser tão grande, você vai dizer: eu nunca imaginei que nós chegaríamos onde nós chegamos. Como o Senhor fez maravilha no nosso meio. Amém? A semelhança de Jerusalém, nós precisamos também de uma restauração. Não apenas por uma questão pessoal, mas por aquilo que trará de benefício posterior. Você precisa entender que quando Deus restaurar a sua vida, a sua família, as suas finanças, a bênção não ficará restrita a você, mas ela vai trazer benefícios e estenderá a outros, e você deixará um legado. Eu poderia falar sobre vários personagens da Bíblia que foram restaurados, mas eu não vou falar sobre nenhum deles porque o tempo não dá. Mas eu quero falar sobre apenas 2 exemplos que vocês conhecem muito bem, de que quando Deus restaura, aquilo se torna uma grande bênção, não apenas para a pessoa que experimenta a restauração, mas para aqueles que estão ao redor. Pastor Marcelo Ramos, fundador aqui da Nova Criação. Como eu brinquei domingo passado, eu disse: Pastor Pedro, Pastor Marcelo, ninguém dava nada por ele. E é verdade. Mas Deus restaurou a vida do Marcelo. Marcelo se tornou um missionário além de fronteiras. Fundou essa igreja. E hoje está com uma família edificada na rocha. E é uma bênção na vida de muitas pessoas. Amém? Pastor Sávio Colares. Ele já falou aqui várias vezes nas pregações dele, de como era a vida dele e como não dava nada por ele. Mas quando Deus restaurou a vida dele, não apenas a sua esposa ganhou um marido fiel, não apenas seus filhos ganharam um pai presente, mas a igreja hoje ela é abençoada, porque ele hoje exerce o ministério pastoral. Ele hoje, por meio do seu ministério, vidas, casais estão sendo restaurados exatamente naquela área em que o diabo tentou destruir. Sabe por quê? Porque quando Deus restaura, Ele faz coisas maravilhosas. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, quando Deus fizer a obra de restauração, não apenas você vai ser beneficiado, mas todas aquelas pessoas que tiverem contato com você e pessoas que você ainda nem vai conhecer, serão impactadas por meio da sua vida, do seu testemunho e do seu serviço. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Eu não sei você, mas eu preciso de restauração em algumas áreas da minha vida. Talvez assim como eu, você que está aqui nessa noite também esteja precisando. E se você diz assim: pastor, está tudo bem, mil maravilha, está tudo 100%, glória a Deus. Mas talvez a pessoa que está aqui do seu lado esteja precisando. E nós queremos levantar nessa noite um clamor ao Senhor, pedindo que Deus, assim como o povo de Israel que estava lá nos rios da Babilônia, eles se assentavam e choravam e pediam, e só faziam clamar e chorar, se lembrando de Sião, que nessa noite também você possa levantar-se e dizer: Senhor, eu não tenho muitos recursos, eu sei que o que o Senhor quer fazer não é apenas na área física, mas é plena, física, emocional e espiritual.
E eu quero nessa noite ser objeto da tua visitação na minha vida. Vamos adorar o Senhor. Se você quer orar, pedir a intervenção de Deus em alguma área da sua vida que esteja precisando de restauração, para que o ano de 2023 você possa experimentar coisas totalmente extraordinárias da parte do Senhor, eu quero que você saia do seu lugar enquanto nós estamos orando, porque nós vamos terminar esse culto levantando um grande clamor aqui, para que, assim como eu dei exemplo de pessoas que aqui estão, que já foram experimentar o agir de Deus na sua vida, você também experimente de forma poderosa. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Irmãos, só um instantinho. Eu tenho um Deus. Me permita, eu não queria cantar esse cântico não, eu quero cantar é daquele lá da lenha para queimar. Porque eu quero que você se coloque como um graveto seco na presença de Deus, para que o fogo do Espírito Santo possa queimar a sua vida e que você possa ser aceso nessa noite, ser aceso pelo Espírito. Irmãos, pode se distribuir aqui, para poder as pessoas chegarem. E queria desafiar você a se colocar aqui no meio da fogueira e dizer: Deus, eu quero, Senhor, conta comigo aqui. Senhor, eu quero ser um graveto seco na tua presença, para que o fogo do teu Espírito queime a minha vida. Amém? Vamos cantar? Pode ser só a estrofe mesmo. Aleluia. E você que está aqui à frente, comece a orar e comece a dizer: Senhor, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Senhor, nós queremos nos apaixonar por Ti, Senhor. Aleluia. Todo amor rival nós queremos deixar para trás. Nenhum amor competindo contigo, Senhor. Diga para o Senhor que você se apaixonou por Ele, que você quer viver todos os seus dias na presença dEle. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Aleluia. Oh Espírito Santo, fogo, fogo sobre as nossas vidas, fogo para purificar, para tirar aquilo que está impedindo o teu agir no nosso meio. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Diga para Ele. Queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Oh Espírito Santo, Pode vir queimar. E pode vir diga para queimar. Ele. Eu ainda
cada vida que está aqui, esses que estão à frente e todos aqueles que estão até lá no último banco. Senhor, o Senhor quando veio no cenáculo, o Senhor tocou a todos que ali estavam. E as línguas foram repartidas como que de fogo entre todos. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor incendeie nosso coração nessa noite. Senhor, tira de nós tudo aquilo que é desânimo, toda letargia, toda tristeza, toda falta de fé, todo desânimo, tudo aquilo, Senhor, que faz com que a nossa vida fique presa, paralisada, tudo aquilo que faz com que a nossa vida não avance, com que a gente fique, Senhor, simplesmente marchando, ó Deus, marcando passo no mesmo lugar. Senhor, nós não queremos ser como aqueles que estão na cadeira de balanço, que tem movimento, mas não avança. Nós queremos ser como aqueles que vão adiante. Nós queremos ser como aqueles que avançam contra a obra das trevas. Meu Deus, faz uma restauração nessa igreja. Faz uma restauração na igreja. Ó Deus, mas faz a restauração nas nossas vidas. Começa por nós, individualmente. Espírito Santo, chacoalha as nossas vidas. Toca, Senhor, toca os nossos corações. Meu Deus, faz-nos ver aquilo que Tu vês, faz-nos sentir aquilo que Tu sentes. Meu Senhor, tira os nossos olhos das circunstâncias, tira os nossos olhos, Senhor, daquilo que nós simplesmente conseguimos ver, e faz-nos ver como Tu vês. Dá-nos olhos de águia, dá-nos, Senhor, entendimento espiritual, dá-nos fome, dá-nos sede, porque ainda há lenha para ser queimada aqui nesse altar, há lenha para ser queimada aqui nesse altar. Venha acender, Senhor, venha acender o fogo, Senhor, tira todo o fogo estranho do nosso meio e dá o verdadeiro fogo que vem de Ti, Espírito Santo. Toca cada vida que está aqui, Senhor. Faz um rebuliço. Meu Deus, o homem não pode fazer, eu não posso fazer, nenhum pastor na verdade pode fazer, mas o Teu Espírito Santo pode. O Senhor levantou um exército a partir de um vale de ossos secos. O Senhor restaurou a nação de Israel a partir do clamor daqueles que estavam ali no rio, chorando e pedindo. Faz novamente. Senhor, Tu já visitaste na história dos avivamentos, Tu já visitaste a Tua igreja em várias épocas, e nós estamos precisando hoje de um mover do Teu Espírito diferente. Senhor, eu sei que tem muitas igrejas boas aqui nessa cidade, mas nós estamos aqui, nós estamos plantados hoje aqui. E eu quero te pedir que dentro dessa obra que o Senhor vai fazer na cidade de Fortaleza, conta conosco, conta aqui com a nova criação. Levanta a nova criação, coloca a nova criação nesse mover do Teu Espírito, de forma, Senhor, que a Tua obra, meu Deus, avance em nós e por meio de nós, para a glória do Teu nome. E se você concorda e crê, diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Pastor Sávio, amém. Então nós vamos orar, encerrando e nos despedindo em paz. Quem tem lenha aí? Quem tem lenha aí? Amém? Vamos queimar em 2023. Amém? 2022 está acabando. Mas lembre-se, o que é que a gente faz quando quer assar mais carne? Todo mundo comeu churrasco, tem só umas brasazinhas ali, parece que não dá nada. A gente vai, sopra, bota mais carvão e a lenha acende novamente. Talvez você esteja aqui só o carvãozinho, mas deixa eu lhe dizer, no meio das pequenas brasas, se junte, porque você vai ser aquecido novamente. Amém? E em 2023 Deus vai fazer infinitamente mais do que estamos pedindo ou pensando. Nem o pastor Pedro, nos melhores sonhos dele, ele não imagina o que é que Deus vai fazer, porque Deus é Deus de surpresa, para a glória do Seu nome. Amém? Pai, em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, acampa Teus anjos ao nosso redor, nos conduz, nos guia, nos orienta, dirige nossos passos, sê conosco, Espírito Santo, acende a chama. Senhor, Tu és aquele que não apaga o pavio que fumega.
e nem quebra a cana que está trincada, mas tu restaura, porque tu és Deus de restauração. Restaura as nossas vidas, restaura essa igreja e faz, Senhor, ainda assim como ao redor de Israel se ouviu, tamanho foi o júbilo da restauração, que na cidade se escute, tamanha é a restauração que o Senhor vai fazer na sua igreja, neste local, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousa sobre nós que aqui estamos, sobre a igreja do Senhor espalhada em toda a terra e sobre o grupo que está viajando para Israel. Em nome de Jesus, amém.